22 hoje, né? Branco. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 22 de maio de 2024, 8 horas 5 minutos, nós estamos começando o nosso Evangelho de Orações de hoje, sempre na parte híbrida, uma parte ali na internet e uma parte aqui com vocês pessoalmente, né? E vamos então seguir em frente, fazer a nossa prece para Jesus, pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que derrame sobre nós muita paz, muita paciência, muita harmonia, para que nós possamos nos tranquilizar, estarmos aqui prontos para receber tudo aquilo que já foi preparado pelas correntes do plano maior da espiritualidade desde as primeiras horas da manhã. Esta casa já foi preparada e nós estamos aqui para receber aquilo que nós mais necessitamos. E para tanto nós vamos nos concentrar naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos. E vamos sempre levando o nosso pensamento e buscando a nossa mentalização. Vamos deixar do lado de fora da casa todas as nossas preocupações, todas as nossas tristezas. E aqui vamos trazer aquilo que mais importante é a nossa fé em Jesus, no plano maior da espiritualidade e naquilo que acreditamos, a nossa doutrina, que é o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos seguir em frente, ouvir a palestra do nosso querido amigo Mário e buscar a nossa reforma íntima o mais possível. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mário, por favor. O microfone é todo seu, por 40 minutos. 40 minutos? É. Nossa. Se é muito, então fala 30, tá bom. Tá bom. Faça um abatimento para você. Tá bom. Boa noite. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que bons espíritos possam nos inspirar, para que a gente possa dar o recado e juntos ter o entendimento desse recado. O tema que eu fui incumbido de conversar com vocês hoje é coisas invisíveis. Portanto, nós vamos falar de coisas que os olhos humanos não enxergam, mas elas existem. Vamos falar de coisas que os nossos sentidos humanos têm dificuldade para sentir, para ver, mas elas existem. Essa reflexão que Emmanuel faz com esse título é com base num versículo da carta de Paulo aos Romanos, é o capítulo 1, versículo 20. E essa carta de Paulo aos Romanos, eu tive a oportunidade de falar isso uma vez, só não é se foi presencial ou se foi em live de domingo, que é uma das cartas mais importantes porque ele estava já no fim da sua trajetória. Ele estava preso em Roma e o objetivo dessa carta foi de levar a mensagem para dois extremos, para dois pontos muito difíceis de entendimento. Um extremo era o seu povo, Paulo era hebreu. Então, um extremo era o seu povo, que estava, vamos dizer assim, escravizados pelo Império Romano, pelos romanos, que acreditava no Deus único, porque a mensagem principal dessa carta é o monoteísmo, e que queria se libertar, aguardava o Messias, e naquela ocasião, o Império Romano, quer dizer, o Messias já havia vindo, mas eles até hoje estão esperando o Messias. No entanto, até aquela época, os judeus, nos seus costumes, nos seus hábitos, nos seus livros que compuseram o Velho Testamento, eles tinham uma crença muito grande nos profetas, nas profecias. E da última profecia até a encarnação de Jesus,
foram 400 anos sem nenhuma notícia do alto para os judeus. Então, isso para eles era uma agonia tremenda. Então, eles já vinham de um exílio que era a escravidão junto ao Egito, lá atrás, na época de Moisés. E isso foi se arrastando, a terra prometida, aguardando o Messias que os libertaria, de novo eles estavam sendo praticamente escravizados pelos romanos. Então, Paulo escreveu essa carta buscando levar a mensagem a eles, e no outro extremo estava exatamente o Império Romano. Um império que alcançou aquilo que muitos outros impérios não alcançaram. Um desenvolvimento social muito grande, um desenvolvimento político muito grande. Eles criaram leis, o exército deles era referência, né? Então eles tiveram, Paulo particularmente, teve uma dificuldade muito grande em tentar transmitir isso tanto ao povo judeu, hebreu, quanto aos romanos. Paulo foi aquele que conseguiu aclimatar, quer dizer, conseguiu apresentar o Evangelho na época nos locais mais hostis que existiam. Então ele tinha esse dom, ele era veemente nas suas oratórias, ele tinha esse dom forte e ele conseguia levar o Evangelho. Tanto que nós, eu pelo menos, né, nós dizemos que Paulo foi o maior divulgador do cristianismo ao longo da sua trajetória na Terra. E essa mensagem do monoteísmo que ele trouxe não era simplesmente a crença no Deus único, não era simplesmente eu acredito em Deus, não. Ele trazia dentro da sua mensagem a adoração a Deus. Então, por exemplo, na verdade, a mensagem de Paulo era muito mais profunda do que simplesmente acreditar no único Deus. Era acreditar e adorar esse Deus. Eu ouvi uma palestra uma vez, se não me engano, foi do Haroldo Dutra. E ele dizia o seguinte, que tudo aquilo que nos envolve, tudo aquilo que nós traçamos como objetivo, como aspiração pessoal, nós passamos a adorar. Então, por exemplo, se eu tenho nos meus objetivos a ganhar recursos materiais, eu vou empenhar um grande número de horas dos meus dias na busca dessa conquista material. Então isso passa a ser uma espécie de adoração. Eu adoro fazer isso, eu quero fazer isso. E Paulo trazia exatamente essa mensagem de adoração para mostrar que a adoração a Deus trazia um vínculo muito estreito junto a Ele. Talvez essa carta de Paulo seja a carta mais adequada aos nossos tempos atuais. Porque nós ainda temos um vínculo muito forte com as coisas que nós conseguimos tocar e conseguimos enxergar. Nós não conseguimos ainda sentir aquilo que não está claro aos nossos olhos, ou que não seja possível a gente tocar. Certamente aqui na sala está cortado de espíritos assistindo palestra. Espíritos, além de nós também somos espíritos. Só que nós estamos encarnados. Mas existem desencarnados aqui que também estão ouvindo essa palestra. As obras do André Luiz trazem isso, esses esclarecimentos. E essa questão de mostrar a existência de um Deus e esse Deus ser adorado, mas não no sentido fútil de adoração, no sentido da crença e do se aproximar dele. Isso Paulo trazia muito claro na sua mensagem e ele tinha o dom de fazer isso. Aliás, a lei de adoração está lá no livro dos Espíritos. É uma das leis. E era uma lei natural. Né? Lá na questão 649, tem lá uma pergunta aos Espíritos: em que consiste a adoração? E a resposta é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Portanto, por ser uma lei natural, ninguém foge da lei de adoração. No momento, a gente desperta para isso. Então, nesse versículo, Paulo, nesse versículo 20,
na carta aos Romanos, capítulo 1, Paulo enfatiza que a existência de Deus pode ser reconhecida através da observação da criação. Quer dizer, se a gente olha tudo que foi criado, você fala, como é que o homem criou isso? Como é que o homem criou a natureza? Isso não pode ser uma criação do homem. Então, nesse sentido, é que ele mostrava, ou procurava mostrar, que a adoração a uma consciência maior que a nossa, a uma inteligência suprema, não pode haver um efeito desse se não houver uma causa proporcional a isso. Então, ele dizia claramente que, pela natureza, se conhecia o seu Criador. Eu li um livro há muitos anos atrás, eu não sei se alguém leu, chama O Pequeno Príncipe. Se você me perguntar do livro, eu não vou lembrar o conteúdo, mas eu me lembrava de uma passagem, e eu fui pesquisar isso. De uma passagem em que foi dito ao príncipe, e essa passagem é do diálogo de uma raposa com um pequeno príncipe, que dizia que o essencial é invisível. A fala da raposa é exatamente essa. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Portanto, gente, invisibilidade não significa ausência. O fato de eu não enxergar não quer dizer que não existe. Não enxergar com os olhos humanos. Mas o que a gente não enxerga com o olho humano, a gente pode sentir, a gente pode raciocinar, a gente pode pensar. Bom, vamos ver aí a mensagem que Emmanuel procurou trazer para a gente, a reflexão. O versículo de Paulo diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E tem um trechinho, algumas traduções de Bíblia traz um pedacinho a mais que diz que os homens não podem ser indesculpáveis, ou seja, não podem dar desculpas para tudo que vê e não acredita em alguma coisa que não viu, que não enxerga. Tudo que vê que digo que foi criado e não enxerga. Então, Paulo se refere, nesse versículo, à presença divina em todas as coisas. E essa presença ela é sutil. A gente não percebe, mas ela está presente no nosso dia a dia. Ela está oculta, mas ela se revela pela grandeza da obra natural que os nossos sentidos alcançam. Ou seja, como eu falei no início, nossos sentidos são limitados. Então, tudo aquilo que nós conseguimos perceber, algo ou alguém ou algo criou aquilo tudo que a gente percebe. E tem uma série de frases, né? Eu não sei se é o que diz, talvez esteja em uma das obras básicas, em que se conhece a obra pelo seu artista, pelo seu criador. Tem lá uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 4, se não me engano, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. O que é axioma? Axioma é algo que não se pode provar pela ciência, mas o próprio fato por si se prova. Não sei se eu consegui me entender, melhor dizendo. Tá? Axioma é isso, a ciência não prova, mas o fato em si mostra que é verdadeiro. Então, num axioma que aplicai às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão os responderá. Então, vamos olhar na natureza, alguém criou, não é obra do homem. Né? E Emmanuel continua: são as coisas criadas, aliás, eu não sei se eu li o primeiro livro dela, que diz o espetáculo da criação universal, desculpe, ele começa por aqui, né? O espetáculo da criação universal é a mais forte de todas as manifestações contra o materialismo negativista, filho da ignorância ou da insensatez. Portanto, o materialismo ele é fruto do estágio evolutivo que cada um se encontra. Então, tem aqueles que são mais apegados à matéria, outros menos apegados à matéria. Ele é fruto da ignorância e da insensatez, ou seja, ele é fruto
Não da ignorância no sentido da ignorância vulgar que a gente costuma dizer, mas da ignorância da falta de conhecimento da verdade do Espírito. Né? E da insensatez, ou seja, a falta do bom senso. E o que faz com que o espírito encarnado não consiga desenvolver o seu bom senso, o seu orgulho. Por isso que ele diz que é contra o materialismo negativista toda a criação, filha da ignorância e da insensatez. Eu misturei todas as páginas. E ele continua, são as coisas criadas que falam mais justamente da natureza invisível. Gente, aqui no nosso plano material, ele é uma cópia do plano espiritual, só que é uma cópia imperfeita. Lá, no outro plano, vamos dizer assim, um projeto muito mais bem elaborado. Né? Então, aquilo que a gente vê aqui criado é uma cópia do plano espiritual. Emmanuel continua, onde há atividade que se desdobre sem base, onde há atividade que se desdobra sem base. Toda forma inteligente nasceu de uma disposição inteligente. É uma forma diferente de dizer se há um efeito inteligente é porque existe uma causa inteligente. O homem conhece apenas as causas de suas realizações transitórias, ignorando, contudo, os motivos complexos de cada ângulo do caminho. O que eu entendi dessa colocação de Emmanuel? Que nós somos condicionados ao ambiente que a gente vive, ao ambiente que a gente está transitando. Então, as influências externas, como o Paulo lá atrás sabia disso, a dificuldade de nós libertarmos as nossas almas, ou a nossa alma de cada um, das influências externas. Então, nós somos muito condicionados ao ambiente em que nós vivemos. Nós conhecemos as causas daquilo que nós vemos. Por exemplo, a construção dessa casa aqui, onde é uma casa espírita hoje, a gente sabe a causa disso. Fundação, alicerce, paredes, laje, cobertura, mas existem outras causas que acontecem na nossa vida que a gente tem dificuldade de entender. Uma dificuldade financeira, um problema mais sério de saúde, uma questão de um parente muito próximo, uma partida inesperada de alguém muito próximo. Tudo isso tem uma causa. Nada é o acaso. Se essa causa não está no presente agora, ela está no passado, mas existe uma causa. Mas não continua. A paisagem exterior que lhe afeta o sensório é uma parte minúscula do acervo de criações divinas, que lhe sustentam o habitat condicionado às suas possibilidades de aproveitamento. Portanto, é aquilo que eu falei, aquilo que a gente consegue enxergar é uma coisa muito pequena, perto da imensidão que é as coisas do invisível. O olho humano não verá além do limite da sua capacidade de suportação. A criatura conviverá com os seres de que necessita no trabalho de elevação e receberá um ambiente adequado aos seus imperativos de aperfeiçoamento e progresso, mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera em que respira, no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar. Resumindo isso, nós temos uma capacidade de enxergar com o nosso olho humano, mas nós não conseguimos enxergar além daquilo. Mas nós podemos enxergar, não com os olhos, como eu já falei, com o pensamento, com o sentimento, como aquela lá da raposa, né, do Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, que diz que o que se vê com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Então, Emmanuel diz aqui que a gente tem um limite de capacitação. Imagine, gente, se a gente conseguisse enxergar o que Jesus enxergava. Tá, não vou chegar tanto. O que Chico enxergava. A gente não suportaria. Eu conheci um senhor chamado Neymer Mazzoni. Numa casa que eu frequentei há muitos anos atrás, eu fiz um curso com ele chamado GERE, Grupo de Estudo da Doutrina Espírita.
eu não sei se alguém já ouviu falar no Nestor Mazotti. Nestor Mazotti foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele já desencarnou, vamos desencarnar. Aí o Berri, que era vice-presidente, assumiu a posição. Hoje ele não está mais na Federação Espírita Brasileira. E o Sr. Neymer era irmão do Nestor Mazotti. Então eu criei um vínculo muito próximo do Sr. Neymer, infelizmente, eu aprendi muito com ele. E ele dizia que quando o Chico vinha para São Paulo, o Chico, quando vinha para São Paulo, ele se hospedava numa residência de um casal chamado Galves. São os fundadores de um centro chamado Centro Espírita União. Eles conviveram com o Chico há mais de 50 anos. E o Chico, quando vinha para São Paulo, se hospedava na casa desse casal. Então o Sr. Neymer disse que saía com o Chico às vezes, ou para jantar, ou para almoçar. O Chico entrava no restaurante, as mesas vazias aos nossos olhos, e ele cumprimentava os espíritos que ali estavam. Boa noite, os garçons ficavam sorolhando assim, mas é isso. Ele vivia nos dois planos, de forma absolutamente igual. Absolutamente igual. Então, Emmanuel diz que a nossa capacidade de suportação é limitada. Né? Por isso que eu falei, imagine a gente enxergar o que Jesus enxergava, o Chico enxergava, até mesmo o Divaldo enxerga. Não é verdade? A criatura conviverá com os seres que necessitam trabalho de elevação e receberá ambiente adequado aos seus imperativos, de aperfeiçoamento e progresso. Nós estamos no ambiente que nós precisamos estar convivendo com quem nós precisamos conviver para que a gente possa elevar. O que nós precisamos é enxergar com os olhos da alma todo esse contexto. Mas que ninguém resuma a expressão vital da esfera, ou seja, ninguém resuma o plano material que nós vivemos e que respira no que os dedos mortais são suscetíveis de apalpar, ou seja, não vamos apenas nos reter àquilo que nós enxergamos e palpamos, a esse plano material. Existe o plano espiritual que está acima de nós, não no sentido de estar acima, mas no sentido de parecido com o nosso, mas muito mais perfeito do que o nosso. Os objetivos visíveis no campo de formas efêmeras constituem breve e transitória resultante das forças invisíveis no planeta. O essencial não é visível aos olhos. O Paulo, na segunda carta aos Coríntios, acho que é versículo 18 do capítulo 4, ele diz o seguinte: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Portanto, a gente não pode ficar preso aos objetivos ou aos objetos efêmeros do plano material. Nós temos que dilatar a nossa visão, nós temos que dilatar a nossa alma, expandir todo o nosso espírito para poder sentir e raciocinar em cima daquilo que os olhos humanos não enxergam. Cumpre os deveres que te cabem e receberás os direitos que te esperam. Faze corretamente o que te pede o dia de hoje e não precisarás repetir a experiência amanhã. Emmanuel costuma dizer, em uma de suas obras, que não há direitos sem deveres. Traduzindo isso para o lado espiritual, não há comunhão sem fé. Cumprindo os deveres morais, por isso que ele diz aqui no texto, faze corretamente o que te pede o dia de hoje, corretamente, moralmente. Nós sabemos que o Evangelho do Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um conteúdo moral muito grande. É só ver na introdução do Evangelho, o que Kardec escreveu. Ele diz que há, vamos dizer assim, controvérsias com relação às várias etapas que ele classifica o Evangelho do Cristo, mas uma não existe, que é o seu conteúdo moral. Então, o Emmanuel bate muito nisso. E olha, gente, eu vou abrir aqui um parênteses só para dizer o seguinte: a minha admiração por Emmanuel, ou Emmanuel, ela é no sentido de que quem já leu há 2000 anos, quem já leu 50 anos depois, quem não leu, leia. Quem já leu Ave Cristo, quem não leu, leia. São passagens de Emmanuel pela Terra. Quem leu há 2000 anos, sabe que ele foi um senador romano, extremamente orgulhoso, uma alma muito boa, mas o posto que ele ocupava não permitia que ele
vamos dizer assim, descesse os degraus onde ele estava. Então, a minha admiração vai porque ele, em espírito, teve a coragem, entre aspas, de contar a sua vida pregressa lá atrás, há 2000 anos, como senador romano, ditado por Chico. Então, vamos dizer assim, essa minha admiração traz também, num paralelo, uma forma de a gente ter como uma referência de reforma íntima, que a gente tanto fala. Né? O Cláudio aqui faz a prece de abertura, reforma íntima. Faz a prece de encerramento, reforma íntima. Na live, reforma íntima. Mas esse é o objetivo nosso. Nós só vamos conseguir levar o espírito a partir do momento que a gente consegue se melhorar interiormente. Como eu disse, cumprindo os deveres morais, conquistamos os verdadeiros direitos, que são os do espírito, e não o do corpo. Então, façamos corretamente o que nos cabe hoje, para que a gente não precise ser reprovado na nossa prova e ter que voltar e passar por tudo de novo. Né? Bom, essa reflexão de Emmanuel, ela eu entendo, bastante importante, bastante interessante. É bom reler, refletir. Cada vez que a gente lê, a gente vai ter uma visão um pouquinho diferente e mais aprofundada do que é ter o sentido, ter o sentimento, ter a percepção. Se nós nos conectarmos a determinadas frequências, e isso o Leon Denis fala muito nos seus livros, especialmente no Invisível, a gente vai sentir a presença desses irmãos espirituais. Uma pequena passagem que eu vivi, a gente não deve falar em palestra, mas eu não tenho como não contar isso para vocês. Eu frequentei durante muitos anos uma casa espírita, pretendo frequentar, aliás, lá foi a primeira casa que eu tive a oportunidade de fazer uma palestra, lá em Biúna. O dirigente da casa era o sobrinho de Eurípides Barçanus. Era porque ele desencarnou há 3 anos atrás. E eu tive o convívio com ele com uns 12, 13 anos mais ou menos. E naquela ocasião eu sentava assim com vocês na plateia. Tinha uma mesa diretora dos trabalhos, ela era comprida, grande. Então estava eu e a minha esposa, e numa ponta da mesa sentava uma médium que fazia não psicografia, pictografia que fala, pintura mediúnica. E ela pintou um vaso com flores, e a dona Garcia, a esposa do Rezende, disse que foi sobrinho de Eurípides, chegou para a minha esposa e falou: Elisete, isso aqui é para você. Olha, numa plateia de mais de 120 pessoas. Ela foi lá e entregou para minha esposa aquele quadro pintado mediunicamente. Naquela ocasião, eu questionava muitas coisas. Eu sempre fui um simpatizante da doutrina espírita, mas não era um praticante da doutrina. E ali naquela época eu estava vivendo um processo de reforma interior. E eu me questionava, mas será que é isso? Será que é aquilo? A resposta veio ali. A assinatura no quadro estava Corrá. Nós conhecemos um músico chamado Áureo Corrá. Ele é praticamente o precursor do New Age aqui no Brasil. E naquela ocasião a gente frequentava uma casa em Ipiranga, e que o Corrá também ia, o Áureo Corrá também ia. E quando a Elisete pegou aquele quadro, e eu vi Corrá, eu olhei para ela assim e falei: será? Isso foi no domingo. Na terça-feira a gente ia encontrar com a Áureo na outra casa. Aí nós pegamos e mostramos para ele: Claro, você conhece esse quadro? Gente, eu falo ainda bem disso. Eu, claro que eu conheço, foi minha tia que pintou. A original está na minha casa. Quer dizer, a partir dali eu falei: eu não posso mais duvidar de nada. Então, gente, o invisível, a invisibilidade não significa ausência. Eu não tinha como não contar de mim isso, porque eu vivi isso. Né? E tem outras passagens lá também, talvez oportunamente eu conte. Eu gostaria de encerrar esse nosso bate-papo, já que o Clóvis me deu 40 minutos, já são 35, então eu vou cumprir o que ele me prometeu. Eu falei de uma criatura que eu costumo dizer, eu não tive a oportunidade de conhecer Chico pessoalmente,
mas tive a felicidade de conhecer Manuel de Aquino Rezende pessoalmente. Uma criatura humana extraordinária. Ele que foi sobrinho de Eurípides Barçanufo. E eu não poderia deixar de encerrar essa nossa reflexão lendo, ele é um pouquinho longo, mas eu acho que vale a pena ouvir, lendo um poema de Eurípides Barçanufo. Esse poema chama-se Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda a inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Sem se descobrir que ele assim chapéu. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do ímpio, ímpio é piedoso, na esperança dos pobres, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro é a inspiração, do vate é poeta. Reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, é horto, jardim, onde tem arbustos, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das praças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios é fenômeno solar, na íris multicor, nas auroras polares, no argente da lua, quer dizer, no prateado da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, como Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, e como os anjos quando cantam glória a Deus nas alturas. Que Ele nos abençoe, muita luz, muita paz. Obrigado. Ó, 38 minutos. Deixa uma cadeirinha ali no profissional. Vamos então agora fazer a nossa parte, né? E a nossa parte nada mais é do que fazermos as vibrações, doando a nossa melhor energia, o nosso amor, o nosso carinho a todos aqueles que sofrem
no nosso planeta. Em especial, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, estado assolado por uma enchente histórica. Que possa o Mestre Jesus abençoar a todos que ali estão. Que possa o Mestre Jesus se apiedar daquele pessoal, reduzir as chuvas, reduzir as inundações, para que eles possam se recuperar, voltar às suas casas, voltar à sua vida. As crianças voltarem a estudar, os hospitais voltarem a ter os atendimentos necessários à população gaúcha. E que possamos, então, doar muito amor, muita energia a todo aquele povo tão sofrido neste momento. Vamos orar também pela paz mundial. Que os dirigentes das nações encontrem através do diálogo uma paz para todo o nosso planeta. Nós vamos orar pela paz entre Israel e palestinos, que possa haver um cessar-fogo, possa haver um corredor humanitário onde a alimentação possa chegar, os remédios, água, para que aquele povo possa ser ajudado, possa ser socorrido. Nós vamos orar também pela guerra entre Ucrânia e Rússia e que aqueles nossos irmãos também possam receber ajuda humanitária, possam haver um cessar-fogo, um tratado de paz para aquela região. Nós vamos orar também, Mestre Jesus, pelo nosso querido Brasil. Que os nossos dirigentes, os nossos governantes encontrem através do diálogo a paz para todo o nosso país. Nós vamos orar por todos os hospitais, casas de saúde e pronto-socorros. Enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua presença ali se faça presente. Que as correntes médicas possam ajudar, socorrer e curar aqueles que sofrem. Nós vamos orar também, Mestre Jesus, por todos os detentos. Que esses nossos irmãos se arrependam dos seus males praticados, peçam perdão a Deus e a Jesus por todas as suas faltas. Que eles possam iniciar uma remodelação interna, mental, espiritual, ainda nesta encarnação. Nós vamos orar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram no umbral, no vale das trevas, vale dos suicidas, Mestre Jesus. Que o teu evangelho, o teu amor possa ser a luz que vai direcioná-los ao crescimento espiritual. Nós vamos orar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Que também, Mestre Jesus, o teu evangelho seja o caminho para que eles se livrem desses vícios, para que eles possam seguir no crescimento espiritual, abandonando totalmente os seus vícios. Vamos orar então pelos orfanatos, pelas creches, pelos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada, Mestre Jesus. Que todos esses irmãos possam estudar, progredir, conhecer e seguir o seu caminho em frente. Vamos orar também, Mestre Jesus, por onde haja um lar em desarmonia, que a todos branca esterilizadora possa invadir esses lares em desarmonia, trazendo a paz, o equilíbrio e as bênçãos. Nós vamos orar pela paz entre todas as religiões, que os dirigentes das religiões entendam que o que Deus quer é a paz para todos os povos, independente de onde estejam. Vamos vibrar também por todos os desaparecidos, crianças, jovens e adultos, que as equipes de resgate possam ser incluídas no caminho a seguir para resgatar esses desaparecidos e trazê-los de volta às suas famílias.
Vamos vibrar também por todos os nossos desafetos desta encarnação e de encarnações passadas. Mestre Jesus, leve até eles o nosso pedido de perdão, com arrependimento pelos males praticados a esses irmãos, e que possamos, como tu pediste, seguirmos para e passo com esses irmãos, com a tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos pedir também por todos os moradores de rua, que eles recebam um alimento tão necessário para a sua subsistência, agasalho, roupa, para se protegerem do frio. E vamos vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Todos eles em seus lares recebam as bênçãos de Jesus, harmonização, paz, o equilíbrio. E Mestre Jesus, nós vamos te pedir também que haja muito amor em todo o nosso planeta. Vamos pedir também, Mestre Jesus, pelos nossos lares. Que nós mentalizemos a luz branca de Jesus entrando por todos os nossos lares, limpando pisos, paredes, tetos, deixando tudo limpo, cristalino, higienizado, retirando miasmas, fluidos deletérios. E se houver ali irmãozinhos que trazem a discórdia, possam ser encaminhados à tua seara bendita, Mestre Jesus, para esclarecimento e harmonização. Vamos vibrar também por todos os irmãos cujos nomes se encontram no chat da nossa live de hoje. Todos os nomes que foram ali colocados, que possam receber a ajuda de Jesus, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Vamos pedir às correntes médicas também que fluidifiquem as águas desses irmãos que estão na live, colocaram suas águas à disposição, assim como também de todos aqueles que estão aqui na casa hoje e que trouxeram as suas águas para a fluidificação. Vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que o Mestre Jesus nos envolva com a sua luz. Que as equipes médicas possam trazer a cura para os nossos males, quer sejam eles emocionais, físicos ou espirituais. E que assim, Mestre Jesus, possamos encerrar esta vibração e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que com tanto amor nos acolhe. Que possamos, Mestre Jesus, receber aqui na noite de hoje tudo aquilo que necessitamos em energias positivas e fortalecedoras. E que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos nos lembrar, amigos, das nossas... Primeiro, eu queria aproveitar para falar para vocês, aqui na nossa mesa, onde vocês têm os papéis para vibração, tem um monte de mensagem de Mano, de André Luiz, Bezerra de Menezes. Vocês podem pegar e levar para casa. Tem várias. Hoje aqui tem 4, mas a Margarida vai dar para vocês mais duas ali. Mas podem pegar, toda semana tem mensagens novas, diferentes da que tivemos na semana anterior. E vocês, por favor, podem pegar e levar para casa. Leiam, meditem sobre as mensagens. E os nossos recados, né? O bazar que temos no fundo da casa, depois que vocês saem da sala de cromoterapia, nos ajuda a manter a nossa casa. Nossa casa não se mantém sozinha. A gente tem um monte de despesa, além das cestas básicas, né? A gente atende 35 famílias. Também quem puder trazer mantimento para a nossa cesta básica, a gente agradece demais. Os itens da cesta básica estão no quadro branco e vocês podem trazer e deixar com o Luiz lá no bazar, e ele que monta as cestas básicas. Nós temos os cursos básico e de orientação e educação mediúnica, 2 cursos. Os 2 são na terça-feira. A maioria das aulas tem sido online para facilitar a vocês que assistem às aulas. Então fica mais fácil, né? A gente tem uma aula, mais ou menos uma aula por mês presencial, e as outras aulas todas via internet, né? Em grupos. Então, quem quiser participar do curso básico faz a inscrição com a Margarida. Quem quiser participar
do curso de orientação mediúnica também, faça a inscrição com a Margarida. Importante que no curso de orientação e educação mediúnica tem que ter um pré-requisito, que é ter um curso básico. Se não tiver curso básico, fica mais difícil para entender e a gente não permite que faça o curso de orientação e educação mediúnica. Nós temos entrevista de orientação nas quintas-feiras, né? Cláudio Mir vem na casa nas quintas-feiras, das 19 às 21 horas, para atender aqueles que querem alguma orientação sobre alguma dificuldade, algum problema emocional, algum problema espiritual. Então, o Cláudio Mir atende. Agendamento também com a Margarida na recepção. Nós temos o tratamento de cura, que é o último sábado de cada mês, que vai ser no próximo sábado, dia 25. Teremos tratamento de cura a partir das 9 horas. Aqueles que quiserem passar no tratamento de cura, é obrigatório passar pela entrevista com o Cláudio Mir. E aí podem vir no tratamento de cura. Tratamento de cura que deverá ser no mínimo 3 últimos sábados de cada mês para ter algum efeito, né? Ah, eu vou só um e já tenho que ter cura. Não, não é bem assim que funciona, né? Tem que vir no mínimo 3 últimos sábados de cada mês para ter um resultado positivo. Obviamente que, quando vocês forem conversar com o Cláudio Mir, ele vai solicitar também que, além do tratamento de cura, vocês façam a manutenção de vida nas quartas-feiras, tomar o passe para ajudar no tratamento, né? É isso que ele fala depois. Nós temos no andar de cima uma biblioteca com pelo menos 1000 itens, tem 1000 títulos. Quem quiser ler, conhecer mais sobre a doutrina, livros e romances, é só subir lá em cima. O nosso companheiro Luiz está lá para entregar os livros e vocês podem trocar o livro a cada mês, se assim o desejar. A gente sugere sempre, e aí fica a critério de cada um, trazer a sua garrafinha de água para fluidificar quando vocês passam pela cromoterapia. Não é obrigatório, faz quem quer, mas leva para casa e a água fluidificada ajuda no tratamento. Quem trouxer a água, quando entrar na sala, põe embaixo da cadeira e abre a tampa para poder ser fluidificado. Nós, como vocês sabem, nós temos a live, hoje é uma delas, na quarta-feira, 20 horas, e nos domingos, aí não tem o trabalho presencial, só temos a nossa live no Facebook do Núcleo Espírita Plano Maior. Tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia, ótima cromoterapia para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado.